Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. A história é rápida. Eu quero falar, na verdade, sobre histórias. Eu não sei se vocês recentemente já passaram pela experiência de passar por uma entrevista de emprego. Aí o cara olha o teu currículo, que no meu caso é uma coisa um pouco complexa, e o cara fala assim, conta a sua história. A questão é, você é capaz de contar bem a sua história? Né? Como é que você conta a sua história? Essa história de história é fundamental porque isso faz parte da natureza humana, é assim que a gente funciona. Nós somos criaturas que gostam de histórias. Para quem trabalha com comunicação, isso é mais ou menos claro, tem a disciplina do storytelling, né? Mas para quem tem uma retaguarda um pouco mais técnica, essa é uma questão bastante espinhosa. Eu tenho inúmeras histórias para contar de gente que não se preocupou jamais em contar bem a sua história. Recentemente eu recebi um e-mail de um grande amigo que acabou de emplacar um projeto maravilhoso, extremamente interessante. Fiquei super curioso, eu falei, cara, conta mais, por favor, eu quero ajudar a divulgar essa história. Ele falou, putz, na verdade ninguém registrou isso não está em nenhum lugar. Eu falei, cara, como é que você pode fazer uma coisa tão bacana assim e não está publicando, seja como for, seja em vídeo, seja em texto, seja em áudio, alguém tem que contar essa história. Eu acho que, sobretudo na área técnica, a gente até pode pensar num caso excepcional, que é o caso da Apple. Eu acho que um dos grandes méritos do Steve Jobs sempre foi contar a história. Não é só fazer bons produtos, não é só ter bom design, mas se você for ver como ele apresentava, como era a campanha de marketing, como era a preparação toda, como é que são os eventos, como é que são as lojas. Cara, o cara era bom de história, né? E isso é um aprendizado que normalmente para um cara da área técnica fala, putz, eu sou programador, eu sou desenvolvedor, eu não sei fazer isso. Mas alguém precisa fazer. Tá? Eu tenho inúmeros colegas com histórias maravilhosas para serem contadas e que não estão registradas. Ao longo dos últimos anos, toda vez que eu encontrei algum case bacana, algum exemplo que pudesse inspirar as pessoas, eu peguei minha câmera, fui lá e fiz questão de gravar. Falei, cara, por favor, conta a sua história. Não só para registro, mas porque isso também pode inspirar pessoas. De repente o cara está lá no fim do mundo e aí pode se sentir tocado, né, por uma iniciativa dessas que deu certo e pronto, sai fazendo outras coisas também. Eu acho que até tem um canal lá no Web Fora da Caixa com histórias de empreendedores, de inovadores, de desenvolvedores, histórias. Então, mesmo que essa não seja a sua praia, mesmo que você nunca tenha se preocupado com isso, pensa no quanto que pode estar fazendo falta, na boa, não só para a sua carreira, mas também para a sua empresa, para a sua estratégia toda, a sua história bem contada. A história bem contada é literalmente outra história. Bom, espero ter inspirado você. Grande abraço, René de Paula Júnior falando, roda e avisa.